Nós estamos aqui com o irmão Paulo Veras, o homem que é entendido na palavra de Deus. Faz uma carinha melhor, Paulo, tu está sendo filmado. E nós estamos assistindo alguns vídeos aonde o senhor bispo Edir Macedo atacam os pentecostais pelo fato do mover do Espírito Santo. Paulo, na sua opinião, o que você acha, qual a sua opinião a respeito dos ataques do Edir Macedo? O bispo Edir Macedo foi infeliz, viu? Edir Macedo foi infeliz em atacar o movimento pentecostal no Brasil. Ainda passar a imagem de um senhor em dizer que foi ele que trouxe esse movimento para o Brasil. Então esse homem deve ter mais de 2.000 anos, esse homem. Então ele participou da igreja primitiva de Atos capítulo 2, que nos narra a história de tudo onde começou. O poder de Deus sendo manifestado no meio daqueles que creem, daqueles que um dia conheceram Jesus, daqueles que um dia, pela infinita graça e misericórdia, nas suas mentes, nos seus corações, brilhou a luz do Evangelho. Ele foi infeliz, Edir Macedo, em criticar, em falar mal, até mesmo uma blasfêmia, que ele diz, blasfemando contra a ação de Deus, colocando imagens de pessoas no terreiro de Umbanda, de Candomblé, onde são possessos de espíritos malignos, e ao mesmo tempo fazendo a comparação dos crentes que entram na unção de Deus, que sapateiam, que pulam, que choram, que sorriem debaixo do Espírito Santo, da unção de Deus. Ele foi infeliz com a colocação dele. Ao Edir Macedo, resta-me dizer só que Deus tenha misericórdia da tua alma, homem. Muda, pede perdão para Deus, vai em público e pede perdão para a igreja do Senhor Jesus, porque os teus dias estão contados, ordinário. Amém. Paulo, segundo a pesquisa, o Edir Macedo é hoje um dos pastores mais ricos do país, com uma fortuna avaliada em bilhões. Tem um jatinho que custou 90 milhões. E assim sucessivamente, mansões no Brasil e fora do Brasil. E nós sabemos que esse dinheiro veio dos fiéis. O que você tem a dizer, já que ele critica tanto as igrejas pentecostais, o que você tem a dizer sobre a Igreja Universal do Reino de Deus? A visão que eu tinha da Igreja Universal era como que uma igreja séria, que pregava o Evangelho, que anunciava o Cristo de Deus. E como eu já disse em outras reportagens, a Igreja Universal era como que o pronto-socorro de Deus. Homens que pagavam preço em jejum, em oração, em santificação das suas vidas. Mas de um dia para cá a Universal tem deixado a desejar, com as suas mensagens, com doutrinas que não se encaixam com os ensinamentos da Bíblia. Falando sobre riqueza, o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18, ou é 18:9, nos diz que é o Senhor Deus que nos dá força para adquirirmos riquezas. Riqueza em si na vida do homem, da mulher, não é pecado. Riqueza não é pecado. Se eu disser que ser rico é pecado, eu estou contrariando as Sagradas Escrituras, porque Deus disse que haveria de fazer de Abraão um homem riquíssimo, e que a mão do Senhor estava sobre ele, sobre Abraão. Então a riqueza vem de Deus, mas a prioridade do Evangelho não é de enriquecer o homem, não é de fazê-lo, sendo ele pobre, fazê-lo rico, sendo ele rico, fazê-lo milionário, ou sendo milionário, fazê-lo bilionário. A prioridade do Evangelho é arrancar o homem das trevas e colocar o homem na luz. A prioridade do Evangelho é fazer com que o homem, que é apenas criatura de Deus, torne-se filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, das coisas lá de cima. Ser rico não é pecado. Agora, explorar os fiéis como venda de indulgências para morar no céu de glória, aí que está o erro. Aí é que vem, que
surgem os falsos profetas. Você compara isso como purgatório? Exatamente. Porque, na verdade, nos tempos passados, a Igreja Católica criou esta doutrina satânica, diabólica, do purgatório. O que é purgatório? É purgar, é limpar, é purificar. Se há o purgatório, então anula-se o sangue de Jesus. Não é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos diz a Bíblia Sagrada que nos purifica de todos os nossos pecados? Então, para eu ser salvo em Cristo Jesus, eu tenho que aceitá-lo como Senhor e Salvador e manter a minha fidelidade para com a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e costume. Explorar o povo que não conhece Bíblia, aí que está o erro. Porque foi isso que Jesus disse para os saduceus. Foi isso que Jesus disse para os saduceus, quando os saduceus o procuraram, com aquela mentira, dizendo que uma mulher casou com 7 homens e todos morreram. E na ressurreição dos mortos, essa mulher vai ser esposa de qual desses homens, visto que todos morreram? E Jesus disse, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que a humanidade erra, caminha em caminhos largos, porque não conhece a verdade de Deus. E a verdade de Deus chama-se Jesus Cristo. A verdade de Deus é o Senhor Jesus. Jesus é a verdade. Jesus afirmou isso em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pregações inventadas, como por exemplo, compre o talco ungido, compre o sabonete ungido, compre o sabão que há de te purificar, O óleo. compre o óleo A, B ou C, compre a rosa ungida, bote sal de trás da porta, pisar em sal. Isso são simpatias. Simpatias. E se porventura o povo de Israel pisou em sal no passado, é simbolizando algo. O Antigo Testamento são sombras vindouras, algo que haveria de vir. Quando a realidade está, que é Cristo, os símbolos desaparecem. Como por exemplo, os judeus colocavam nas suas casas lâmpadas, luzeiros, para iluminar toda a casa. Era como símbolo, não só dentro dos lares, mas como dentro do templo. Jesus chegou e disse assim, eu sou a luz do mundo. Então tem que desaparecer o que é símbolo. A realidade chegou. Não é verdade? O maná que desceu do céu, diga-se passagem, o maná desceu, o maná não caiu. Quem caiu foi Satanás. O maná desceu. Então o maná simbolizava quem? Cristo Jesus. Jesus chegou e disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você compara também uma das pragas do Egito, que era para matar um cordeiro e passar na porta de todo aquele que era israelita, porque o anjo da morte, onde tivesse o sangue, não visitaria aquela casa. Aonde não tinha um sangue, o anjo da morte matou o primogênito. Então, na época, aquele sangue simboliza o sangue de Cristo hoje nas nossas vidas. Exatamente. O sangue do cordeiro, qual Deus mandou que Moisés matasse, era passado nos umbrais das portas. Hoje nós temos o sangue de Jesus nos umbrais do nosso coração. João, quando Jesus Cristo se aproximava dele, lá na beira do Rio Jordão, João olhou para Jesus e disse assim, ó, ex eimi deimi toque peccatamundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a realidade do que anunciava o Antigo Testamento. Para eu ser abençoado por Deus, eu tenho que andar em vida reta, de santidade diante de Deus. Não adianta 318 orando por mim. Não adianta eu pisar no sal. Não adianta eu ter toalha ungida. Não adianta o sabonete ungido, rosa ungida. O que adianta eu andar em retidão diante de Deus, em santidade de vida. Aí a glória de Deus, a misericórdia de Deus, a ternura de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus vai estar sobre a minha vida. E o que você tem a dizer sobre o vídeo onde o Edir Macedo, de camiseta regata, com uma aparência totalmente diferente da que ele se apresenta nas igrejas, e aonde ele ensina os seus pastores a extorquir, a tirar dinheiro dos fiéis? Edir Macedo foi infeliz, viu? Certamente que um dos que estavam lá filmou, né?
e espalhou para todo o Brasil, para todo o mundo. Ele fazendo aquilo, coisa ridícula, né? Sugando os fiéis da igreja, extorquindo, arrancando pela força aquilo que nós ganhamos, que eles ganham com tanto sacrifício, com tanto suor, com tanta lágrima, né, que é o trabalho. E ele dizia aquilo. Você tem que ter sabedoria para pedir, para tomar. Que coisa triste, Ele né? diz que tem que chorar também. Se for chorar. preciso, chore, mas convença o fiel. Olha, quando na verdade quem convence o homem é o Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai me sensibilizar a dar uma oferta grande é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Não é um pregador com um envelope azul, coloque R$100. O envelope vermelho, coloque 50. E dentro dos respectivos envelopes, coloque o pedido de oração. Então ele está cobrando pela oração. Jesus não cobrou um denário para orar por Pedro. Pedro, Satanás pediu a Deus para cirandar contigo. O que é cirandar? Eram os cavalos que pisavam o trigo, até que o trigo se separasse da palha. Ele cirandava. Satanás queria fazer aquilo com Pedro. E Jesus disse, eu roguei por ti. Eu intercedi em teu favor. Me dá, Pedro, aí um denário, que eu orei por ti. Ele não pediu nada. Pregadores hoje têm chegado nos púlpitos das igrejas e têm feito isso. Coloque a oferta tal dentro do envelope. E junto com essa oferta, coloque o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você. Está errado. De graça recebeste, de graça dai. Ore uns pelos outros, diz o apóstolo Paulo, mas não cobre nada. E o que você tem a dizer aos fiéis? A todos aqueles que servem a Deus? Que permaneçam na videira verdadeira. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1 em diante. Por que o Senhor Jesus fez essa comparação? Porque na verdade a nação de Israel é chamada de videira de Deus. O Senhor disse que plantou uma videira em Israel e lançou por terra os inimigos. Trouxe eu uma videira. Jesus é a videira verdadeira. O crente tem que estar em Cristo Jesus para não ser enganado. O crente tem que meditar na palavra de dia e de noite para não ser enganado por profetas mentirosos, enganosos, que dizem agora que o dízimo não é mais 10%, que o dízimo é 13%, que o dízimo é 30%, desde o Pai, desde o Filho e desde o Espírito Santo. Meu Deus, como tem surgido pregadores enganadores, mentirosos, homens apaixonados por dinheiro, por ganância. Mas graças a Deus que ainda existem pregadores verdadeiros, que têm amor pela palavra de Deus e que não acrescentam e nem diminuem nada do que está escrito, pregam tão somente o que está escrito, sem acrescentar e sem diminuir, porque é essa a ordem divina lá do alto. Porque maldito aquele que pregar acrescentando ou diminuindo. Nos diz o livro do Apocalipse, flagelos haverão de vir sobre tal pregador que acrescenta ou que diminui. Jesus ainda continua operando, derramando poder no meio da igreja, batizando o Espírito Santo, fazendo o crente rodar, fazendo o crente pular, sapatear, falar em mistério, se alegrar, chorar, sorrir e amar, porque esta é a maior doutrina do cristianismo, é o amor. Não pense que a maior doutrina do cristianismo é cabelo comprido e saia longa, não. A maior doutrina do cristianismo chama-se amor. Amemo-nos uns aos outros, como Cristo assim nos amou. Que Deus abençoe a todos. Esse é o desejo ardente da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém.